quer te encher com força, determinação e fé. Ele quer fazer com que você viva cada um dos planos que Ele tem para a sua vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Se você crê nisso e quer viver tudo aquilo que Deus tem para você, escreva aqui nos comentários: eu creio. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu creio. O tema do Minuto com Deus de hoje é: tenha a fé de Abraão. E o primeiro versículo que eu quero mencionar aqui está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, ter a fé de Abraão é embarcar em uma jornada intrépida e desafiadora. Uma viagem que transcende os limites da compreensão humana. Abraão, um homem de origem comum, foi chamado por Deus para ser o patriarca de uma nação abençoada. E a sua resposta a esse chamado divino foi uma atitude de fé. Ele obedeceu a Deus. Quando Deus disse para ele deixar a sua terra, sua parentela e a casa do seu pai, Abraão não hesitou, mas ele confiou plenamente no Senhor, mesmo sem saber para onde ele estava sendo conduzido. Como se fosse um viajante estelar que segue a luz de uma estrela guia invisível. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 4, do verso 16 ao verso 22, o seguinte: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Irmãos, a fé que Abraão teve não era meramente uma crença teórica, mas uma conexão íntima com o próprio Deus. Abraão cultivou uma relação de profunda comunhão e de intimidade com o Criador, ouvindo a sua voz e seguindo os seus comandos, sem questionar. Ele se tornou um amigo de Deus, um confidente do Altíssimo. E essa amizade alimentou sua fé de maneira extraordinária. Deus se revela muitas vezes nas Escrituras como o Deus de Abraão. E durante a sua jornada, Abraão enfrentou desafios inimagináveis. A promessa de ter um filho, que seria o seu herdeiro, parecia se tornar cada vez mais impossível à medida que o tempo avançava. No entanto, mesmo diante de adversidades aparentemente insuperáveis, Abraão se manteve firme na fé, sabendo que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele havia prometido. Essa fé de Abraão nos ensina a encontrar coragem na incerteza, a perseverar quando o caminho parece sombrio e a agarrar-nos à esperança, mesmo em meio às impossibilidades. Em momentos de dúvida, ele não se apegou às circunstâncias, mas sim ao caráter do Deus que o havia chamado para aquela jornada. Sua fé era inabalável, porque ela estava enraizada em um Deus que era digno de confiança. E quando finalmente o filho da promessa, Isaque, nasceu, a fé de Abraão atingiu o seu ápice. Contemplando aquele presente divino nos seus braços,
ele reconheceu que Deus é o Deus de milagres, aquele que pode trazer vida do que parece morte, cumprindo suas promessas, mesmo quando tudo parece improvável. A fé de Abraão nos convida a acreditar em milagres, a esperar o extraordinário e a crer que, mesmo em meio às provações mais difíceis, Deus está trabalhando em nosso favor. Ela nos ensina que, quando nos entregamos completamente ao Senhor, Ele nos conduzirá a territórios desconhecidos, onde experimentaremos a plenitude do seu propósito e a abundância de suas bênçãos. Portanto, tenha a fé de Abraão, uma fé que desafia os limites, que transcende as adversidades e que nos faz encontrar esperança em meio ao impossível. Permita que o Espírito Santo conduza você em uma jornada de intimidade com o Pai, onde você ouvirá a voz dele e seguirá os seus passos com confiança. Em Deus, todas as coisas são possíveis, e a vida pode ser uma verdadeira aventura fascinante de fé e de maravilhas. Que a partir de hoje você possa estabelecer um novo nível de intimidade com Deus, que você jamais experimentou na sua vida. Chegou o momento de você parar de adiar a sua vida com Deus. Não sacrifique mais o seu tempo de oração, mesmo que seja pouco, mesmo que seja apenas alguns minutos do seu dia. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando e observando em como algumas pessoas se dedicam a algumas atividades durante o seu dia. E eu não quero dizer que essas pessoas estejam pecando. Por exemplo, tem pessoas que são religiosas no cuidado com o seu corpo. Pessoas que não abrem mão da sua hora na academia ou da sua caminhada matinal. Isso se tornou para ela um hábito. E por que nós não somos assim com o nosso tempo de oração com Deus, com o nosso momento devocional com o Senhor? Por que é que a maioria das pessoas só para ler a Bíblia e para orar se sobrar tempo? Se depois que ela resolver todas as questões do seu dia, ainda sobrar alguns minutos, aí ela vai parar. Deus não quer o resto do nosso dia. Deus não precisa do resto do nosso tempo. Eu sei que a maioria de nós não tem tempo para parar 1 hora, 2 horas para nos dedicarmos a buscar a presença de Deus. Mas o que eu quero desafiar você é que isso seja colocado como prioridade, ainda que seja poucos minutos, poucos instantes na presença do Senhor, de maneira sincera e verdadeira, valem mais do que horas e horas feitas apenas por obrigação. Portanto, se derrame na presença de Deus. Abra o seu coração de maneira verdadeira e veja a sua fé se fortalecer e crescer cada vez mais. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, somos gratos pela Tua palavra e pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos conceder a oportunidade de recomeçar, de recalcularmos a rota e de mudarmos de direção. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e pela nossa incredulidade, pela nossa completa incapacidade de confiarmos totalmente em Ti, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Pai, quebra qualquer barreira que tenhamos criado dentro de nós e que tem nos impedido de nos aprofundarmos na Tua presença e no Teu amor. Nos ensina a administrarmos melhor o nosso tempo. E à medida em que nos enchermos da Tua palavra, em que buscarmos o Senhor em oração, que toda a incredulidade seja removida de nós e substituída pela fé, pela intimidade contigo. Queremos chamá-lo de amigo. Queremos ter prazer na leitura da Tua palavra, prazer na oração, falar com o Senhor e ouvir a Tua voz. Pai,
eu quero apresentar diante de Ti